Klabin e Taesa. O que você acha dos dividendos que essas empresas pagam? E a Transmissão Paulista? Você acha que tá barato? Quais são 3 top elétricas para o investidor? Klabin, ótima empresa. Ela tem uma parte de papel e uma parte de celulose. Eu acho que o resultado de celulose deve vir um pouquinho pior nos próximos meses, aí, próximos trimestres. O preço da celulose caiu bastante. Mas é uma excelente empresa. Acho que quem está no Brasil aí faz 100 anos... Quem Não sou eu conhece, pra- a Klabin foi muito conhecida. Eu acho que quem tem empresa no Brasil faz mais de 20 anos, cara, tem algum mérito, tem, porque é difícil sobreviver nesse país, né? E os caras estão aí faz 100 anos, então não tem muito o que falar. É uma empresa excelente. Eu acho que no preço certo, e eu acho que esse patamar é um preço bom, faz total sentido. É uma empresa que consegue crescer, investir, pagar dividendo. São raras empresas que conseguem fazer isso. Um setor que o Brasil é ultra competitivo. Empresa excelente. A Taesa, a gente indicou lá atrás, a gente retirou, e ela é uma empresa muito boa. As margens dela são excelentes, são benchmark em vários aspectos. O que eu acho que os investidores cometeram de erro no passado recente? Eles analisaram somente o dividend yield, e o dividend yield dela estava tendo vários resultados não recorrentes, e eu acho que a tendência dos dividendos é cair. E, como está pagando um dividend yield muito alto, alguns investidores pagaram um preço que não iria suportar um retorno futuro interessante. E eu acho que deixou de ser um papel interessante. Isso não significa que a empresa é desinteressante. Fora aquilo que eu citei anteriormente da nuvem aí, desse leilão, que pode ser uma oportunidade, mas também pode ser um risco para as empresas. E a Transmissão Paulista? Você acha que tá barata? Porque ela passou uns É momentos é uma boa empresa, né? A Transmissão Paulista. Eu acho que é um bom negócio. Tem uma questão aqui que não só ela, como outras empresas de transmissão, é que vai ter leilões muito grandes aí nos próximos meses. E dependendo do lance de cada empresa, essas empresas podem dobrar de tamanho, podem crescer de maneira significativa. E por conta disso, você não sabe qual que é a taxa interna de retorno que as empresas vão ter nesses projetos. Se elas forem muito agressivas, isso pode ser ruim pro preço dessas ações. E como é muita coisa, se o cara errar e errar muito, pode expor a empresa de maneira significativa. Isso sobretudo para as empresas, vamos dizer assim, focadas em transmissão. Então, Transmissão Paulista, a Lupar e a Taesa, né? Essas empresas, elas vivem praticamente somente de transmissão, e se elas erram muito a mão, elas se expõem muito. Uma Eletrobras, que é muito grande, se comete o mesmo erro, fica diluído num negócio muito maior, então não tem muito impacto. E eu não sei se esse leilão vai ser muito disputado ou não. Meu feeling é que vai ser muito disputado. Então, se essas empresas forem muito agressivas, elas não têm histórico disso, mas se elas forem, isso pode prejudicar o atual cotista, tá? Então, é um risco que as pessoas têm que ter no radar. E de elétrica, né? Você disse que é um setor você gosta muito. Quais são 3 top elétricas para o investidor? Eu acho que a Eletrobras é uma dessas, nesse preço. Ela não está muito contratado, que de certa forma é ruim, porque o preço de energia caiu muito no Brasil. A gente veio da pior seca em 91 anos, se não me engano, 90 e poucos anos. E no ano seguinte teve o maior índice de chuvas dos últimos 16. Isso fez com que o nível das hidrelétricas do Brasil, né, subisse muito, de maneira significativa, e o preço da energia caísse na vertical. Não só para esse ano, como para os anos subsequentes. E quem não está contratado talvez vai ter uma rentabilidade menor no curto prazo, mas é uma empresa com, não preciso nem falar, assim, é a maior produtora de energia do Brasil, a maior transmissora, ela tem ótimos ativos ali dentro, e eu acho que é uma dessas boas empresas. Se a gente estivesse conversando há 2 meses atrás, mas eu acho que ainda tem Copel, ela estava muito barata, né, e agora já subiu um pouco. Essa é uma outra empresa. E a Engie.
Acho que essas 3 empresas aí, Eu vi você falar de Engie esses dias, né? essas 3 empresas, cada uma com as suas características, são empresas que a gente gosta bastante. O que você pensa do setor de telefonia e internet no Brasil? Talvez as grandes empresas aí, né, TIM e Vivo, talvez seja um negócio mais estável que tem para quem está começando e tem medo de volatilidade e tal. Eu acho que é um setor que traz uma estabilidade enorme, assim. Você pega a evolução de resultados de receita, e mesmo de EBITDA, de lucro da Vivo, assim, parece que não tem crise, parece que não tem nada, né? E o que assim, é natural, porque celular a gente paga todo mês, né? Quase, Serviço perene, né? quase como água, luz, água encanada, assim, tipo, não dá para viver mais hoje. Eu acho que se tornou uma necessidade. Se a gente tiraram ali o Telegram, beleza, dá para viver assim, mas imagina quando tira o WhatsApp da gente, né? Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, teve Lembro. 2, 3 juízes ali que no Brasil tiraram por 24 horas. Nossa, Só parece ficou que desesperado. a gente fica sem oxigênio, É. né? E se isso já é com o WhatsApp, imagina ficar sem internet, né? Então, eu acho que isso aqui se tornou uma necessidade da vida moderna e que todo mundo paga religiosamente, né? Inadimplência super baixa. E também as pessoas não ficam mudando muito de uma operadora para outra, né? Então, o churn dessas empresas é baixo, então é uma receita bastante previsível. Eu não acho que vai ser um setor que vai crescer muito. Por outro lado, ele é um setor que promete e entrega uma estabilidade. Para quem está começando, eu acho que pode ser um setor bom para você dar os seus primeiros passos, essas empresas. E a questão de seguradora? Muita gente pergunta, né? Porto Seguro, que é uma queridinha de muitas pessoas. Você acha que para o iniciante, por exemplo, vale a pena como uma Vivo? Eu acho que o setor de seguros ele está cada vez mais entregando valor para a distribuição de seguros. A rentabilidade das empresas de seguros elas tem caído ao longo do tempo, porque quem distribui seguro está cada vez mais se apropriando dessa, entre aspas, mais-valia, né? Do lucro daquele segmento. Então, se eu fosse investir numa seguradora, eu buscaria seguradoras que tenham capacidade de distribuição. Não é somente o produto. Vem do seguro de vida, vem do seguro de carro, vem do seguro saúde. Isso aqui, na minha opinião, está quase que se tornando uma commodity. E o que não é commodity é quem tem as plataformas que dialogam com o consumidor final. Essas plataformas elas estão cada vez mais se apropriando do valor, e as seguradoras, entre aspas, verticalizadas como, por exemplo, BB Seguridade, tem desempenho na bolsa, desempenho econômico, financeiro muito melhor do que aquelas que não têm. Então, eu ficaria de olho no canal. Se eu fosse investir em seguro, eu buscaria empresas que ou têm canal verticalizado, como é a BB Seguridade, ou empresas que são boas operadoras de canal, que nem uma WIS, né? Eu acho que essas empresas me atraem mais do que quem só tem o produto. O que você pensa do setor de saneamento e se você tem alguma empresa que você gosta bastante? Não, a gente não investe em saneamento, não temos nenhuma indicação. Uma coisa que sempre me preocupou um pouco no saneamento é como equilibrar a rentabilidade de uma dessas empresas. Eu vou falar um negócio aqui que talvez vocês entendam, se não entenderam, eu repito, né? O que acontece? Uma cidade, geralmente, ela tem a sua área mais central, que ela tem um adensamento maior, e geralmente são regiões com uma renda per capita maior. E o Brasil é um país de desigualdade, né? Daí que acontece, você tem ali a periferia, que tem um adensamento menor e uma renda per capita menor. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu moro em prédio em São Paulo, imagino que você também, né? Sim. Você pluga o encanamento no teu prédio, conecta, às vezes, centenas de unidades, né? E esse cliente, ele consegue pagar por esse serviço. Numa região mais periférica, você tem que conectar casa a casa, né? Em algumas regiões do Brasil,
tem até uma questão ali de tráfico, de milícia, etc., né, que às vezes dominam esses serviços, né, como acontece até com a Light no Rio, de certa forma. E daí, você tem um investimento por unidade muito maior nas áreas periféricas e a renda é menor também. Bom, você tem aqui um cliente que é altamente rentável nas áreas mais centrais e um cliente muito pouco rentável, porque você tem que fazer mais investimento e talvez esse cara não tenha a renda para pagar aquela conta. Talvez o problema do saneamento básico seja o maior problema de infraestrutura do Brasil hoje, né? As estatísticas são horríveis. É muito triste o que a gente vive no Brasil na questão do saneamento. Bom, como que você equaciona isso? Alguém tem que pagar essa conta. O consumidor de baixa renda muitas vezes não tem capacidade. Bom, quem que paga essa conta? Você pode aumentar a tarifa dos outros para subsidiar. Só que, na hora que você faz esse aumento, tem impopularidade também. Você vem aumenta a conta de água, né? E daí, o governante ele fala, poxa, não dá. Financiamento público no Brasil não existe, porque as contas públicas estão complicadas. O que muitas vezes as empresas estatais, que a maior parte dessas empresas listadas, aliás, todas as empresas, praticamente todas as empresas listadas são estatais, né? Fazem de tempos em tempos, falam, dane-se o acionista minoritário, eu vou fazer um investimento que não é rentável e quem vai pagar o acionista minoritário com uma rentabilidade menor do seu capital. Bom, se eu sei que isso vai acontecer de tempos em tempos, o que eu faço? Nem invisto no setor. E tem que investir muito, foi o que você falou, né? O saneamento tem muito espaço. Então, porque... assim, coisa de trilhão que a gente precisa investir no Brasil para chegar numa infraestrutura ok.